Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Dr. Roger Augusto e esse é o nosso canal com informações e dicas em saúde para vocês. Nós estamos aí entrando em 2022 e ao longo de todo o ano de 2020, ao longo de todo o ano de 2021, nenhuma vez eu falei aqui no canal sobre coronavírus, sobre Covid-19, sobre SARS-CoV-2. Mas eu achei que era o momento de falar um pouquinho sobre isso para vocês aqui e principalmente que, como muitos dos meus pacientes assistem esses vídeos, até para tranquilizá-los um pouco mais com relação a essa doença e a esse momento que a gente está vivendo. Tranquilizá-los por quê? Porque a gente começou aí basicamente no início de 2022 e realmente foi no início mesmo, porque o pico de evolução dessa nova cepa, Omicron, começou realmente no início do ano aqui no Brasil, pelo menos é isso que os gráficos mostram. E tem aumentado de forma exponencial, né? A gente percebe agora, no final de janeiro de 2022, o número de novos casos, né, a média do número de novos casos por dia já é mais do que o dobro do que a gente viu no pior momento da pandemia. Então, existe um número absurdo, um número realmente muito elevado de novos casos dessa doença. Mas qual é a diferença do que a gente viu anteriormente? É que o número de óbitos relacionados ao Omicron é muito inferior ao pior momento do ano passado. Então, no pior momento da pandemia ao longo de 2020 e 2021, o Brasil chegou a registrar uma média, né, dos últimos dias de 3.000 óbitos. E agora esse número está abaixo de 300 ainda, pela última informação que eu tive. Então, é um número 10 vezes menor, com um número de casos praticamente o dobro. Então, realmente, o que eu tenho visto aqui no dia a dia, o que eu tenho visto com os pacientes que eu atendi nesse ano de 2022, é que é uma doença bem mais leve. Isso se deve a diversos fatores, né? Da imunidade que a gente recebeu das infecções que a gente teve anteriormente e também de todo esse processo de vacinação. Mas mesmo entre os não vacinados, a gente percebe que também, na maioria dos casos, a doença é mais leve. A minha recomendação é que você continue com os cuidados gerais, pelo menos nesse momento de pico maior de infecção, e a gente percebe que em países, por exemplo, como na África do Sul, no Reino Unido, esse período da Omicron, de iniciar o pico da doença até ele voltar para o padrão anterior, demora mais ou menos 60 dias. Então a gente tem aí um desafio no Brasil, provavelmente aí avançando em todo o mês de fevereiro. É um período de paciência, de mais cuidado, que a gente já não tem depois de 2 anos de pandemia, mas que aparentemente parece bem mais simples. Todas as pessoas que eu tenho atendido têm resolvido aí esses casos de forma muito mais simples, realmente sem precisar de grande suporte médico, sem precisar de atendimento hospitalar, sem precisar de UTI, sem precisar nem de uso de corticoide, por exemplo, como pacientes ano passado ainda utilizaram bastante. Então, esperar que, como mostram aí alguns números da Europa, parece que isso pode ser realmente, né, um indício de um fim dessa pandemia. Eu penso de duas formas, né, que isso pode ser muito bom, porque muitas pessoas adquirindo essa imunidade natural através da contaminação, isso pode ser muito benéfico, mas a gente precisa ficar atento a alguns pontos. Como existem muitos casos de Omicron e como nesses pacientes a gente já leu alguns estudos que mostram que a carga viral é um pouco mais elevada, então a gente tem mais vírus circulando. E mais vírus circulando pode novamente ocorrer uma mutação e aí a gente não sabe se ela vai ser de natureza mais branda ou de natureza mais severa, tá certo? Continue os cuidados e, mais importante também, na presença de qualquer sintoma, converse com seu médico de confiança. Se você é nosso paciente aqui da clínica, entre em contato com a gente para a gente ver como a gente pode lhe orientar. Tá certo? Um grande abraço e até mais, hein?